Muitos golpes virtuais que nós vemos aí todos os dias, infelizmente, são facilitados pelas vítimas. A vida cada vez mais digital exige cuidado com as senhas. Encontrar uma pessoa que esteja 100% desconectada do mundo virtual é praticamente impossível. Até mesmo documentos civis e o acesso a serviços públicos dependem da criação de um perfil, a utilização de um endereço digital e, consequentemente, uma senha. E é aí que está um dos pontos mais fracos na segurança pessoal do brasileiro. Uma plataforma de gerenciamento de contas global divulgou pesquisa recente apontando que milhões de usuários no Brasil utilizam senhas extremamente vulneráveis. No ranking das 10 combinações mais utilizadas, 9 estão baseadas em números simples. Entre as principais e mais frágeis estão admin, com mais de 2 milhões de repetições, a sequência básica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem aquela temporária que já vem com o aviso 1, 2, 3, mudar. E mesmo que o segredo não seja assim tão óbvio, a chance de ter uma senha descoberta por criminosos é grande. O cinegrafista Diego é exemplo disso. Quando eu abri meu perfil, tava lá, sem acesso, né? Não carregava nada, tava na tela principal, e eu já fiquei desesperado. Falei, gente, como assim? Daí no meu e-mail, nesse tempo, foi vindo mensagens que foram alterados, o meu e-mail e tal. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada, né? E não só nas minhas redes sociais, mas outras contas, como conta de aplicativo de transporte. E eu fiquei preocupado também de eles terem pego a senha do meu banco, né? Como estava tudo num e-mail só. O Diego conseguiu recuperar os perfis virtuais graças a um sistema chamado verificação em 2 fatores ou 2 etapas. Essa opção basicamente exige primeiro uma senha e depois um código que pode ser mensagem via SMS, aplicativo autenticador, reconhecimento facial, entre outros. O jovem é prova de que as vítimas não são apenas idosos ou pessoas com pouca navegação virtual. Na verdade, a pesquisa internacional aponta que a geração Z, nascida entre 97 e 2007, não adota comportamento diferente na criação de senhas. Para os especialistas em segurança digital, a crise é maior do que muita gente pensa. Não tem ninguém que não está mais conectado. Você precisa ir num poupa-tempo. Você tem que fazer um agendamento, por mais que você não esteja conectado, você vai precisar de um e-mail. Na hora que você chega lá, eles vão criar um e-mail para você e a partir dali você tem um e-mail. Para roubar pessoas ou praticar golpes com dados pessoais, a porta de entrada mais comum é o e-mail. Hoje ele pode dar acesso a particularidades que vão desde a conta bancária até o mapa percorrido pela vítima nos últimos dias. Com esses dados, ele já te bloqueia o seu acesso. Dali em diante ele começa a verificar seus documentos, que está dentro do e-mail, suas fotos. Então qualquer tipo de foto, seja fotos privadas ou fotos públicas vão estar lá dentro. Qualquer documento que você tenha enviado para alguma pessoa, às vezes você enviou até para você mesmo, para salvar ou não, envia um comprovante de residência porque estava fazendo uma locação do imóvel. Está lá com todos os seus dados. Enviei o comprovante para o meu despachante para fazer o licenciamento do veículo. Está o renovando do seu veículo, todos os dados lá. Então ele pode abrir uma conta falsa com o seu nome. Ele vai num banco digital, abre uma conta em 2 minutos. Existem algumas medidas básicas de segurança que devem ser adotadas por toda e qualquer pessoa. Mas já fica aqui o aviso, nem mesmo a revisão em 2 etapas é garantia contra invasores especializados. Primeira coisa, senha forte, senha de 15 caracteres, caracteres especiais, letra maiúscula e minúscula, números. Quanto mais complexa a senha, mais difícil de softwares quebrarem ela. Não é impossível, mas fica mais difícil. Alterar a senha com frequência, duplo fator. Não é falar que fica blindado tendo duplo fator, não fica. Mas ele já te garante alguns respaldos. Nunca usar a mesma senha para todos os e-mails. E geralmente a pessoa tem a mesma senha para todos os e-mails, todos os serviços, tudo que você vai olhar dela, da conta do banco à conta do pet shop dela vai ser a mesma senha. E como o Silvio alertou, a partir do momento que a gente tem uma conta invadida, nem mesmo um sistema de verificação, como por exemplo a biometria facial, é capaz de barrar a ação dos criminosos. E a gente vai dar um exemplo. Aqui tem uma foto minha, que a gente fez, está no computador do Silvio, ele colocou numa inteligência artificial, mandou ela se articular, com o celular dele ele consegue fazer a leitura mais fácil impossível, ele pode, por exemplo, usar um site do governo brasileiro. E aí, Silvio, sem querer ser pessimista, mas tem o que ser feito? Infelizmente não tem muito o que a gente fazer com relação a isso. A IA está de forma absurda, né? Ela consegue entregar resultados que a gente não consegue diferenciar o que é real e o que não é mais.
E tem mais, uma pessoa com as contas e os perfis vulneráveis pode ser o acesso que os hackers precisam para invadir empresas de todos os tamanhos. Pode, assim como a gente viu recentemente, né? Aquele caso dos bitcoins foi exatamente isso. Eles pegaram uma pessoa física, com as credenciais delas, fizeram a invasão. A mesma coisa ocorreu no TJ, nos tribunais recentes, ocorreu isso. Eles foram lá e fizeram a liberação de 3 prisioneiros através de uma senha vazada de um juiz. Então é bem simples e até às vezes uma pessoa física, as empresas não dão valor para isso, mas às vezes uma pessoa física pode acabar com uma empresa com o vazamento de dados dela, né? Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto agora com Jean Alves, advogado. Doutor, a cada conversa com especialistas da mais alta tecnologia, a gente vê claramente que não existe uma regulação no mundo que consiga barrar o poder desse mundo virtual. Muito mais com a inteligência artificial. Investir em segurança pública, tecnologia parece ser uma necessidade já para ontem, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Sem dúvida, André, a leitura da realidade, a dinâmica social tem demonstrado cada vez mais a necessidade de uma educação digital. Nós vivenciamos um ambiente virtual onde as pessoas, desde compra simples de qualquer mercadoria, produtos e até mesmo a exposição através das interações sociais, se utilizam bastante das telas, inclusive crianças e adolescentes. Então, certamente, começar lá da base com políticas públicas inclusivas que levem a educação digital já desde a escola, isso nós, a título da criminologia virtual, nós chamamos de prevenção. Então, sair desse ponto de educação para lá no futuro nós minimizarmos essas ações criminosas, não deixar tudo a cargo do direito penal, certamente é o primeiro caminho em que caberá à administração pública local, especificamente que está aí à frente dessas políticas públicas não criminais, de se articular e implementar nos municípios a adoção dessas medidas. Doutor, as empresas que concentram serviços digitais precisam ser mais responsabilizadas pela segurança dos usuários? Certamente, principalmente as instituições financeiras e também aquelas que vendem qualquer produto. É preciso lembrar que o usuário ele está amparado tanto pelo Código de Defesa do Consumidor e cada vez mais os tribunais têm reconhecido essa culpa concorrente, ou seja, as instituições financeiras, bancárias e todas aquelas que lidam com o dinheiro e também que oferecem têm que se cercar ao máximo de todas as garantias necessárias a fim de qualquer boleto não seja duplicado, não seja fraudado, a fim de minimizar o proveito criminoso, né? Ou seja, o sucesso na empreitada criminosa. E também do ponto de vista do direito criminal, é importante a gente rememorar que desde o ano de 2021 nós tivemos uma alteração significativa na lei que passou a prever do artigo 171 crime de fraude eletrônica. Isto é, aquele criminoso que de qualquer forma utiliza o meio virtual para induzir a vítima ao erro, captar qualquer tipo de informação a fim de se beneficiar de alguma vantagem ilícita, estará cometendo o crime de fraude eletrônico, que tem uma pena gravíssima de 4 a 8 anos, podendo chegar, inclusive, com um aumento de pena até uma pena de reclusão de 12 anos. Isto é, também do ponto de vista de política criminal, nós temos o avanço legislativo com penas mais rigorosas, a fim de lá na ponta de toda essa cadeia e dinâmica criminosa, evitarmos esse comportamento. Doutor, além da segurança, os poderes públicos precisam pensar também em maneiras de facilitar o acesso de pessoas menos instruídas em todas essas questões, né, digitais, né, doutor? Certamente, esse ponto é muito importante, porque quando nós estamos diante da possibilidade do cometimento da utilização de informações para o cometimento de crimes e utilização de dados pessoais, a contra-segurança por parte do poder público é muito importante. Não só disponibilizando pessoas que estejam capacitadas, tenham empatia para receber essas pessoas, principalmente os idosos e qualquer outra pessoa que tenha uma vulnerabilidade nesse sentido de aprendizado. Então, tudo que é novo requer essa empatia, essa educação, disponibilizando essas pessoas para fazer um atendimento capacitado à população. Cito aqui como exemplo o Poupa Tempo, entre qualquer outra instituição pública, mas também no plano do off, né, do privado, ou seja, a contra-segurança. Então, contratar essas pessoas profissionais
do meio da tecnologia da informação, a fim de que possam aí minimizar qualquer plano de segurança, a fim de que esses sistemas não sejam invadidos e os dados dos usuários não possam cair de uma forma facilmente na mão dos criminosos e terem aí utilizado todos os seus dados de forma indevida e muitas vezes gerando prejuízo econômico à vítima que tanto precisa do seu capital. Outra questão, doutor, que parece óbvia, é que aqui ao nosso redor, aqui mesmo em Ribeirão Preto, existem profissionais com capacidade grande nessa área da segurança digital. A máquina pública vai ter que migrar para esse mundo privado para receber um assessoramento também, né? Pontual. E digo mais, para ontem, André, assim como as instituições financeiras há quase uma década já perceberam esse movimento em que toda a economia e todo o ambiente giraria em torno do ambiente virtual, é muito importante que também a administração pública local esteja atenta a essa dinâmica da realidade, passe a se utilizar desses profissionais capacitados, não só no primeiro atendimento ao usuário, a fim de facilitar, mas também no sentido de contra-segurança, a fim de proteger toda essa cadeia de dados e a fim de se prevenir aí nessa ação dos criminosos no ambiente virtual. Então, os profissionais que estejam capacitados na tecnologia da informação, é preciso aí que políticas públicas nesse sentido haja uma contratação desses profissionais para cada vez mais tornar seguro todos esses ambientes da administração pública direta ou indireta. Doutor Jean Alves, agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui com a gente. Um abraço e até mais, doutor. Sempre um prazer, sou eu quem agradeço.